Num contexto tão complicado, onde a gente se depara com uma crise sanitária global, em que sair de casa e se expor ao convívio social, à aglomeração, pode colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em risco, essa é a realidade em que a gente se encontra hoje. É inegável que num país como o Brasil, repleto de desigualdade social e marcado por uma burguesia submissa ao capital externo, a maior parte da população muitas vezes não tem escolha. Para ter como sobreviver, para poder colocar comida na mesa, para conseguir pagar as contas, tem que sair de casa, tem que trabalhar, não tem jeito. Tem microempresário que, se não continuar trabalhando, que se não tiver uma forma de apoio do poder público, vai acabar tendo que demitir funcionários e depois vai quebrar. Mas tem empresa multimilionária que vai seguir arrecadando lucros, mesmo que em menor grau, né, do que na normalidade do capitalismo, e mesmo assim vai se negar a garantir o isolamento com uma remuneração justa aos seus funcionários. São empresas que, mesmo estando cientes de todas as consequências disso, em prol da acumulação de riquezas, vão escolher expor as vidas de centenas de milhares de trabalhadores ao risco da morte para poder seguir a rotina de produção. Mesmo sabendo de todas essas limitações, de todas as nossas limitações, é importante frisar: se você puder, fique em casa. Mesmo que o governo diga que o Brasil não pode parar, que é só uma gripezinha, que o povo tem que trabalhar para sobreviver, se for necessária uma desobediência civil para garantir a dignidade daquelas e daqueles que são os mais vulneráveis, os que são brutalmente os mais violentados por esse sistema, a gente tem que lutar. A luta não é uma escolha. A luta é uma necessidade material para muitos de nós que estamos submetidos a esse sistema. E essa pandemia meio que escancara essas contradições. Escancara ainda mais o que é a crueldade e como o sistema capitalista reifica as pessoas, nos mercantiliza e, consequentemente, nos desumaniza. É por isso que eu sou um militante anticapitalista, radical, ecossocialista. Porque eu acredito que um sistema desses não tem salvação. Mas, para além disso, que existe uma saída sim para essa situação. Existem outros modos de se encarar a economia, de se enxergar as relações sociais, a nossa relação com a natureza, e o fundamental sobre isso parte em transformar o modo de produção que rege a lógica em como o labor é praticado na nossa sociedade, o trabalho é transformado em mercadoria que passa pela extração da mais-valia. Tudo isso nos coloca em uma situação em que, se a gente não para com essa lógica de acumulação e centralização do capital, de exploração pelo trabalho, de uma lógica produtivista e destrutiva, a gente vai se dar muito mal. Veja só, a gente está à beira de um colapso e o fundo do poço é sempre mais profundo do que a gente pode imaginar. Haja vista uma situação onde se normaliza um cenário onde muitos de nós, classes de trabalhadores inclusive, acha de boa um discurso que diz que é necessário um sacrifício, se for para salvar a economia, alguns têm que morrer, não tem o que fazer mesmo, afinal o Brasil não pode parar. As pessoas vão ter que escolher. Colocar suas vidas e dos seus familiares em risco para poder trabalhar, ou então que aguentem serem demitidas sem proteção do Estado. O Estado não pode se responsabilizar com o bem-estar da população. Independente se esse mesmo Estado isenta empresas em trilhões para não pagarem suas dívidas, e mesmo que ele pudesse arrecadar outros bilhões com taxação das grandes fortunas, mesmo que ele pudesse fazer uma auditoria da dívida pública, né, onde boa parte do nosso PIB é direcionado sem transparência alguma, sem saber que dívidas são essas e que consomem tanto da nossa arrecadação, mesmo que esse Estado pudesse revogar a Emenda Constitucional 95, a PEC da morte, que impede que nós tenhamos os investimentos necessários nas áreas essenciais para a vida em sociedade. Áreas como saúde e educação, por exemplo. Pessoal, eu sinto informar para vocês, o discurso muitas vezes parece seguir uma linha de raciocínio muito racional, muito técnica, mas a real é que o pano de fundo desse discurso deixa milhões de corpos pelo caminho, seja pela fome, seja pela miséria e a extrema pobreza, seja pelo trabalho escravo, seja pelo desemprego, seja pelo genocídio e pelo encarceramento da população negra, seja pela exposição a um vírus letal que pode matar pessoas de qualquer idade, seja idoso, seja jovem. Independente se você está sedentário ou se está um atleta, é um vírus que mata, e uma vida não pode ser substituída. Pode ser a minha vida, pode ser a sua vida a serem desconsideradas com esse discurso, e mesmo que não fosse assim, ainda assim não justificaria o seu teor genocida. É a gente que se ferra no fim das contas. Então, enquanto militante que reivindica uma sociedade mais justa, o que eu posso provocar no meu discurso e na minha prática
é que não rola a gente ficar naturalizando esse discurso do que é inevitável e do que é necessário. Sabe o que é necessário? É a gente neutralizar essa matança social que está colapsando o planeta, que está colapsando a saúde das pessoas, que deixou o mundo inteiro em depressão. E depressão e capitalismo estão intrinsecamente relacionados. Não é à toa que as pessoas se sentem tão aceleradas, sem tempo para respirar, para viver uma vida que não seja atolada de compromissos, que não seja totalmente engolida e regida pelo tempo, pelo relógio, pela produtividade. As pessoas se sentem infelizes e isso a economia não leva em conta na hora de medir a qualidade de vida no capitalismo, não. A gente precisa urgentemente dar uma desacelerada, né? Pois é, essa pandemia tem forçado muita gente a desacelerar um pouco. Gente a trabalhar de home office mesmo, mas que tem mais tempo para ficar com a família, para colocar a cabeça no travesseiro e não se preocupar tanto com a locomoção agitada e demorada da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Tudo bem que a gente fica preso. Às vezes é difícil quando você vive em uma casa com 3 cômodos, com menos de 30 metros quadrados e com pelo menos 5, 6 pessoas debaixo do mesmo teto, como é a realidade de uma parcela significativa da nossa população. Mas de uma forma ou de outra, a gente está produzindo menos e realiza atividades mais reclusas aos nossos circuitos familiares e no ambiente local, bem focado onde a gente vive mesmo. Muita gente percebe que nesse vai e vem, nessa aceleração toda, que essa pessoa nunca esteve conectada de verdade com o território, com aquele bairro onde ela vive, com as pessoas que são os seus vizinhos dentro do seu prédio, do seu condomínio, ali na sua rua. Hora ou outra, a gente acaba se estranhando em relação a uma coisa dessas. E conseguir parar para perceber isso é uma forma de desacelerar. Até porque a lógica de produção contínua e constante tende a nos levar à indiferença. Quando a gente desacelera, a gente passa a perceber mais as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E muita gente percebendo, a partir desse contexto de pandemia, como que a situação, que o cenário está agravante, né? Tem gente que não tem grana para comer, o auxílio emergencial não é aprovado, tem gente que foi demitido da empresa e não consegue fazer a solicitação do seguro-desemprego porque não tem agência funcionando, os telefones não funcionam, e aí a situação aperta para todo mundo. Tem gente que não consegue fechar a conta para o supermercado, tem uma galera que trabalha de Uber, uma empresa que não é regulamentada e não cumpre com nenhuma responsabilidade empregatícia para com os funcionários, que ficam à sua própria revelia. Tem que se virar com manutenção de automóvel, tem que pagar a gasolina com o próprio bolso, tem gente que tem filho em casa, tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó em situação de risco, e essa pessoa trabalha ali nas suas viagens sem ter o equipamento de segurança garantido pela empresa, trabalha com aplicativo de entrega e cadê aquela empresa parceira do trabalhador, que é o seu sócio, para dar aquela mãozinha? Ou será que o trabalhador só serve na hora de trabalhar, de se moer, de se adoecer e garantir o lucro da empresa, né? E sabe que o mais estarrecedor e que ainda tem gente com a cara de pau, inclusive na esquerda, para vir falar de empreendedorismo e meritocracia. Mas vamos lá, vamos usar os termos corretos para as coisas: exploração e precarização. O povo que se encontra nessas situações segue na labuta, segue buscando formas de sobreviver na crise e o povo é criativo, se vira como pode, mas às vezes também não consegue, não dá conta. E aí o que acontece? Depois que o dinheiro acaba, que não tem emprego e as dificuldades da vida não permitem nem mesmo que a criatividade lide com as necessidades de sobrevivência. Pois é. Tem muita gente que nesse momento tem conseguido mais tempo mesmo para refletir e perceber esse tanto de contradição e como que a gente vive numa realidade cruel. E é aí que essas pessoas pensam: poxa, eu queria ter a possibilidade de fazer mais, de usar da minha energia, não só para me acabar no trabalho, de ter toda a minha energia sugada para um bando de egoísta e gente individualista que está pouco se lixando pro meu bem-estar e dos outros que só quer saber de dinheiro. Na verdade, eu queria poder estar dando a mão para quem sofre e está sofrendo assim como eu, mas que às vezes não tem condições de trabalhar ou de parar de trabalhar. Eu queria ajudar quem está sofrendo, cara. Mas e aí? O que eu posso fazer? Eu tô ligado que tem muita gente que pensa isso, que sabe que pode fazer mais, que tem condição física, que tem condição de saúde, que tem disposição, mas que não sabe por onde começar. E eu vou pegar o gancho do que eu estava falando no início do vídeo, porque eu sou militante político e militante é aquela pessoa que pega para fazer, que não fecha os olhos para as injustiças do mundo, atua desde o agora, mas projetando um horizonte de transformação radical. E radical aqui é no sentido de ir à raiz do problema para superar esse problema.
É porque a gente não se contenta com pouco ou quase nada, a gente não se contenta com uma vida de miséria e opressão, a gente quer vida e vida em abundância, que quer sim liberdade em plenitude, assim como quer justiça social, quer dignidade e emancipação humana. E aí, gente, não vem com esse papo de militância de internet, porque, com todo respeito, ficar lacrando no Twitter por causa de reality show ou com comentário de fulano e ciclano que bombou nos trending topics e tudo mais, isso não é militância. É problematização que a gente faz o tempo todo na vida. E todo mundo fica indignado e problematiza. Eu sei, eu não tô aqui para desmerecer a problematização, porque ela inclusive é importante, mas a gente precisa parar para refletir um pouco que ao reduzir isso pela via virtual, se reduz a dimensão de como a prática, de como a crítica é formulada e direcionada nessa construção. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Na internet se mostra uma fração da nossa vida social e que é permeada de impessoalidade. As pessoas não se convivem diretamente, não se conhecem e o debate é atravessado por interpretações diversas e por intenções difusas. Então, por exemplo, você pode estar debatendo com uma pessoa a fim de estimular uma abertura para crítica e reflexão, mas do outro lado, de repente, a outra pessoa pode estar só a fim de deturpar o que você diz e te desmoralizar ou refutar você, e nem sempre dá para saber porque é impessoal, é virtual, é limitado. Na militância política, por outro lado, a gente precisa muito do contato direto, precisa do convívio, precisa de laços envoltos de coletividade. A gente trabalha com pedagogia, a gente trabalha com camaradagem, com aprendizado mútuo e a gente tem espaço de formação crítica também, porque a mudança ela é constante, ninguém nasce pronto para nada nessa vida. E eu falo muito disso no canal, tem uma playlist específica só sobre militância que quebra com esses estereótipos que querem vincular a quem é militante político, passando uma imagem de dogmatismo e fanatismo no século XXI, sendo que a militância política é algo muito mais amplo, é algo muito mais diverso. Então não deixe de conferir aqui a playlist do canal falando mais sobre militância política e eu espero muito que as pessoas parem de associar a militância com essa cultura do cancelamento disseminada pela internet, na internet, porque são coisas completamente diferentes. A militância, ela propicia que a gente possa realmente atingir a vida das pessoas, ali na realidade concreta e com ações concretas. Mas militância não advém de uma concepção voltada com a caridade, né? Com aquela lógica de que eu faço bem, benevolência, mediante aquela pessoa que vive numa situação precária ou mais ruim do que a minha e que não tem muito ao que recorrer, mas que, porém, é uma postura que não problematiza e não politiza a condição real daquela pessoa que vive naquela situação e a relação de como que aquela realidade específica se insere com todo um sistema que condiciona essa realidade. A militância política, ela precisa estar carregada dessa consciência política. Ela precisa estar acoplada em uma perspectiva de que, mesmo lidando com as necessidades humanas, né, que são urgentes, ela pauta no seu entorno as determinações materiais que levam àquela condição. Dentro do marxismo, a gente pauta a militância a partir do materialismo histórico e dialético, e a gente pauta sobre como os antagonismos de classe, como que a pobreza e a desigualdade, as opressões de gênero, raça, de sexualidade, de nacionalidade, estão vinculadas, estão relacionadas, estão articuladas na lógica do modo de produção capitalista e que não adianta a gente fazer uma atitude, seja no âmbito individual, seja pela via da institucionalidade somente, se a gente não pauta uma ruptura com esse modelo de sistema. Lembra aquele papo que eu falei de ir pela raiz para superar o problema? E se a militância é feita pelo contato, se ela propicia organização coletiva para lidar com os problemas sociais, como é que se dá a continuidade disso num contexto de quarentena, onde justamente a coletividade e o contato são um risco para a integridade física das pessoas? Como que não se dispersa num contexto como esse? Pois é, esse é um grande desafio que 2020 trouxe para a esquerda de uma maneira geral, e para a esquerda anticapitalista não é diferente, e é um desafio para o século XXI, porque outras pandemias possivelmente virão mais para frente. Nós estamos tendo de lidar com isso, não tem uma fórmula pronta para essa conjuntura. Tudo o que está acontecendo ainda é muito recente, mas da mesma forma não é impossível se organizar e fazer militância numa situação dessas. Primeiro porque, assim como eu sempre falo aqui no canal, a militância precisa ser dialógica, ou seja,
A militância ela não se dá de forma unívoca, ela não se faz de um jeito simples, mecânico e padronizado. Ela precisa ser inteligente, ela precisa ser adaptável no sentido de que ela precisa saber lidar com as ferramentas que tem à sua disposição para poder fazer luta. Isto é, pensando no nosso contexto sobre como otimizar as formas de intervenção que nós podemos utilizar para além do contato físico e como minimizar os impactos em um contexto onde o contato físico é imprescindível. Militância dialógica vai justamente lidar com esses problemas, ela vai perceber que a internet pode se enquadrar enquanto uma forma de apoio às resistências do nosso tempo, mesmo que de maneira limitada. Ela pode servir para potencializar uma campanha de solidariedade, ela pode servir para denunciar, para fazer rolar uma hashtag que vai viralizar, por exemplo, algo referente a uma arbitrariedade do poder público ou de empresas que tensionam com o poder público para fins privados ou que até estão de conluio com o poder público, né? Porque assim, isso também acontece e infelizmente é muito comum. Assim como a militância pode servir também como um instrumento de comunicação ampliada e expansiva dentro de uma plataforma como o YouTube ou na podosfera, enfim. Já no contato direto, é preciso pensar, em tempos como esse, que tipo de mobilização de caráter popular é possível ser feita sem gerar riscos desnecessários, como que se apropria da orientação de distanciamento social com responsabilidade, como se lida com o espaço público, se utilizando dos equipamentos de segurança e como manter os vínculos com os movimentos sociais, com a auto-organização vinda de baixo, de dentro das comunidades. É possível se pensar nessas alternativas combinadas, entendendo que o resultado não vai ser o mesmo do que uma situação onde todo mundo está amontoado em uma mobilização gigantesca, cheia de bandeiras e agitação, mas que é uma forma de não se desmobilizar, porque no momento em que a desmobilização é decorrência de uma situação também de saúde pública. Nesse sentido, eu não quero terminar esse vídeo deixando provocações com iniciativas vagas para vocês, até porque tem coisa rolando no Brasil inteiro, iniciativa militante mesmo, compromissada com a organização e a politização das pessoas e que tem proposto soluções populares para lidar com a crise, e é nisso que eu acredito, que a saída ela tem que vir com acúmulo de base, acúmulo e força das comunidades. E por mais que a gente aposte em medidas institucionais para conter os danos do atual governo, seja um impeachment, seja uma carta de renúncia, seja uma cassação de chapa, se não vier articulada com os movimentos sociais, com a militância de base e auto-organização das comunidades em resistência que construam essa narrativa numa perspectiva anticapitalista e democrática, nós não vamos conseguir responder ao que virá no decorrer do processo. Nesse cenário, uma coisa tem que caminhar com a outra, inevitavelmente. E nesse sentido, eu gostaria de indicar 3 iniciativas populares partindo da sociedade civil organizada que tem buscado responder à pandemia e fortalecer a coesão social em períodos de crise. A primeira é a página Corona Capitalismo, que é uma iniciativa virtual, mas que combina ações de efeito concreto também, denunciando e expondo grandes empresas que rejeitam a qualquer isolamento e outras garantias mínimas de sobrevivência e segurança aos seus trabalhadores nesse momento de pandemia. A página já recebeu milhares de denúncias e tem tido uma repercussão muito grande, visto a quantidade de empresas que não têm demonstrado o mínimo de respeito e compromisso em relação aos próprios trabalhadores, e como isso tem causado indignação e demonstrado para a população como que em uma crise essas empresas abrem mão de qualquer perspectiva humanista para não afetar a sua lucratividade. A segunda é a iniciativa SOS Emprego, que nasceu de uma articulação de trabalhadores que se mobilizaram contra demissões em massa, que foram acontecendo no estado do Rio de Janeiro, que resultaram em greves e organização em diversas lutas em defesa dos direitos trabalhistas e também lutando para que os trabalhadores tenham direito ao emprego digno, lutando contra o desemprego e pelos trabalhadores em situação de informalidade. Essa é uma iniciativa que ela é ampla, ela é aberta aos mais diversos setores e que você pode contribuir, você pode construir entrando em contato com o pessoal que constrói o SOS Emprego, assim como eles têm feito também uma vaquinha para distribuir cestas básicas aos trabalhadores e trabalhadoras em situação de vulnerabilidade social nesse momento. Eu vou deixar os links para vocês acessarem o formulário e também a rede social do SOS Emprego aqui na descrição do vídeo, tá? E uma outra iniciativa muito importante é o Mutirão do Bem Viver,
que conseguiu arrecadar mais de 100 mil reais em uma articulação e mobilização nacional para construir uma resposta popular à pandemia, atendendo a comunidades que se encontram em uma situação de emergência, em uma situação em que precisam de suporte urgente. E esses recursos têm sido alocados para pequenos agricultores, para a agroecologia, onde eles produzem cestas agroecológicas que são distribuídas para pessoas em situação de vulnerabilidade e que serve também enquanto um fortalecimento das resistências locais. É também o enfrentamento à política do agronegócio que envenena o nosso solo, os nossos alimentos e que vai possibilitar também, com a arrecadação, a construção de hortas e cozinhas comunitárias espalhadas pelo Brasil afora, junto com um monte de gente fazendo um trabalho de formiguinha para poder transformar a nossa realidade. E você também pode fazer parte disso. Lá na página da Sociedade do Bem Viver tem um formulário para você ser doador, para você participar sendo um produtor ou produtor agroecológico e também ser um voluntário, uma voluntária aí na região onde você mora. Eu também vou deixar tudo aqui na descrição para vocês acessarem. Além disso, tem muitas outras iniciativas de solidariedade, organização e resistência rolando. O MLB tem distribuído cestas básicas junto com a galera da Unidade Popular. A rede de cursinhos populares Emancipa tem somado na luta e na solidariedade também. O MST tem distribuído cestas e marmitas solidárias em diversos lugares do Brasil, voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social, assim como muitas outras iniciativas que têm rolado por aí. Tem como se mobilizar, tem como construir uma alternativa popular e radical contra a crise da pandemia e também contra esse sistema tão destrutivo e predatório. Busque conhecer iniciativas locais, coletivos, organizações que têm empenhado para fazer uma construção diferente e politizada. Isso é fundamental nesse momento. A gente tem que se organizar e através da solidariedade de classe a gente se mantém de pé. Então é isso, o vídeo de hoje veio para falar sobre os desafios da nossa militância nesse momento, mas para dizer também que nem tudo está perdido. A gente sabe estimular da nossa imaginação e criatividade e nós vamos fazer isso para transformar esse mundo.